Boa tarde, membros do canal. Mais uma vez estamos aqui com mais um gestor, dessa vez um grande amigo meu, né, que há pouco conheci, Shimizu, que é responsável por uma consultoria de contabilidade, um escritório de contabilidade, e vai contar com vocês aqui um pouco da experiência dele nesse setor e agregar um pouco para o nosso canal, falando um pouco de contabilidade. É com você, Shimizu. Obrigado pela oportunidade, André. É um prazer aqui estar participando com você desse vídeo, dessa missão que você tem aí, né, com os alunos de administração, o pessoal que tem interesse, né? É uma grande honra. Eu vou me apresentar, né? Eu sou formado pela Faculdade Integradas de Bauru em administração. Também sou representante do CRA de São Paulo, né? O Conselho Regional de Administração. Sou recém-formado em Ciências Contábeis pela FIB também, né? Hoje eu sou sócio administrador do escritório contábil, a Shimizu Consultoria e Assessoria. Estamos atuando aí há cerca de 20 anos de experiência, considerando que era uma empresa familiar, e hoje a gente está passando por uma empresa com uma sociedade não familiar, né? E muito interessante, né, nessa nova jornada aí, tanto com a contabilidade e com a administração, que eu considero que anda de mãos dadas, né? Porque até pouco tempo atrás, o profissional de contabilidade, o contador, né, ele tinha uma dificuldade muito grande na questão de planejamento estratégico, ter a questão de visão, missão e valor do seu negócio, né? Inclusive, eles consideravam que um escritório contábil, ele não era uma empresa, né? Não tinha aquela visão de definição de metas de uma empresa, dar um rumo para aquela companhia para onde quer chegar, né? E hoje, com essas ferramentas de gestão, né, tendo conhecimento, profissional contábil tem grande oportunidade hoje no mercado, porque houve uma mudança drástica aí na contabilidade brasileira, né? Hoje a gente quem estava na área tem que se atualizar, praticamente se formar de novo, né? E os alunos, depois de 2015, que estão se formando, já estão pegando aí um conteúdo mais mastigado, uma coisa nova, um novo mundo. E pós-pandemia, então, nem se fala, né? Hoje é tudo digital, muito menos cartório. O profissional de contabilidade, ele pode trabalhar de casa, né? Se ele quiser ter um cliente, é uma área que o profissional pode ter, né? E acredito que se ele agregar os conceitos de administração também na sua formação, na sua profissão, ele tem muito a ganhar, né? E sem falar na questão da liderança, né? Hoje em dia, qualquer profissional da contabilidade na hierarquia de gestão, né? Ele tem que influenciar os colaboradores, né? E tentar tirar o máximo daquela equipe, porque num escritório como o nosso lá, tem os departamentos, que é o departamento fiscal, o departamento de recursos humanos, departamento legal. Então, a gente toda hora está falando, né? E esse conjunto, por mais difícil que pareça, assim, que trabalhar em conjunto no mesmo objetivo, né? E isso exige uma certa expertise do líder, né? Uma certa jogo de cintura para que os motive, né? Para que possa tirar o máximo proveito desse profissional, né? Uma pergunta que eu queria te fazer, Chimes, é o seguinte: com a inserção desses controles mais latentes, informatizado, questão do e-social, por exemplo, a sua empresa já trabalha com isso, já teve um ganho com isso, já tem desenvolvido esse trabalho, ou ainda é incipiente para vocês? Sim, não, é social, ele já está desde outubro de 2022, já obrigado em todas as empresas, inclusive pessoas físicas que têm empregadas domésticos, né? Então, foi um facilitador, apesar de toda mudança gera um certo medo, uma certa resistência por parte dos profissionais, né? Todo momento está tendo uma mudança, só que essa mudança foi feita para melhor, ou seja, a cada integração de dados,
elimina uma necessidade de uma obrigação acessória a mais, né? Ou seja, uma burocracia a menos. Então, com o E-Social, já eliminou a transmissão de dados do CAGED, né? Então, essa informação hoje ele é mais assertiva, né? Já eliminou a informação da RAIS, que era outra relação anual de empregados que admitiram e foram demitidos no ano de exercício, também não é necessário mais por conta do E-Social. Tem também agora o FGTS Digital, que é um plano do governo aí, está um pouco atrasado, porque era ano passado, mas é uma forma também de que a informação chegue de uma maneira mais fácil ao empregador, né? E ao empregado também a comunicação fique mais rápida, né? Nesse mundo de Pix aí, né? Se for ver, o Pix é recente, mas é difícil de imaginar hoje um mundo sem ele, né? Então, obrigações tributárias, hoje é possível fazer o recolhimento por Pix, né? Isso gera uma velocidade muito rápida na baixa dessa obrigação, né, para a empresa, e o erro de pagamento de duplicidade é eliminado, né? Então, assim, por mais resistência que tenha, foi uma mudança feita para melhor, né? Não, realmente, né? Quanto mais informatização, né? Eu vejo também essa questão da nota fiscal eletrônica, que já é um tempo já, mas ainda não é, como você citou, os antigos contadores ainda viviam naquela outra época, né? Eu tenho uma tia que ela veio dessa época, de emissão de notas com máquina de escrever e tal, então Balãozinho, né? teve que quase com 70 anos, teve que aprender a fazer a nota fiscal eletrônica, né? É bem interessante. Outro ponto também que eu vindo da indústria, a gente ouve falar bastante numa cobrança, de uma necessidade, da teoria do bloco K. Não sei se é do seu conhecimento também, se puder explicar um pouquinho, falar um pouquinho para a gente aí o que é. Sim, o bloco K, ele é uma obrigação acessória do SPED, né? O bloco K, ele tem as informações informações internas da produção, do inventário da empresa e de alguns controles que a empresa, normalmente de média para grande empresa, precisa ter e informar a Receita Federal. Ou seja, cada dia que passa, a Receita Federal ela tem uma base de informações muito mais sólidas, muito mais assertivas, né, e fiéis. Então, esse tipo de informação que é transmitida, ela tem que ser muito bem apurada, muito bem verificada, né? E por isso existe uma comunicação entre o departamento contábil de uma grande empresa ou uma média empresa com seu escritório contábil ou profissional que faz, para que essas informações não sejam distorcidas, né? Gerando alguns problemas legais, né? Nesse caso, como a informação ela é transmitida mensalmente, às vezes trimestralmente, né? É fácil de você fazer uma apuração com um processo, uma verificação, e tendo como base sempre a dupla checagem, né? Então, checa, recheca e refaz. Hoje, grandes empresas, né, a maioria do lucro real, hoje ela tem aí um certo controle bem rigoroso, né? Onde essas informações são altamente confiáveis. Porém, ainda a gente consegue ter uns casos aí de distorções de informações, como o carro recente da Lojas Americanas, né? Ou com mais recente também, é o caso da IRB, que houve distorções no balanço, houve distorções no parte da empresa, onde foi auditado, ou seja, até grandes empresas têm problemas contábeis, né? Isso poderia ser evitado com uma certa avaliação e dupla checagem, né? Uma checagem um pouco mais próxima. Sim. Mostrando um pouco da realidade do outro lado, né, do lado da operação, né, quem vem da gestão industrial, como você falou, do cômputo, da tabulação dos valores, de como essa informação, né, é passada para que depois a contabilidade faça os balanços e os inventários de forma correta, tudo. Nós há uma grande
grande entrave ainda entre o foco da empresa, né, o investimento do foco da empresa, em relação a esse tipo de controle. Muitas empresas de pequena para média empresa ainda não investem em seus controles eletrônicos, né, de inventário, de forma, como você citou, criar grandes distorções que depois o contador, o controller tem que fazer mágica para acertar, para fazer bater isso aí, né? Você tem algum caso que você possa falar de você citou do caso da Americana, um caso maior, mas as empresas que você presta consultoria, você sente essa dificuldade, você tem um pouco de experiência que acontece esse tipo de situação ainda, ou melhorou bastante? Sim, infelizmente, ainda grande parte dos nossos clientes, e de maneira geral, da grande parte dos micro e médios empresários, ainda ele vê se essa desembolso com o sistema ERP, um sistema sólido, não como investimento, ele ainda vê como um custo ou como um gasto na empresa, onde que o que vale para ele é quanto menos pagar ali no orçamento da empresa, melhor. No caso de grandes empresas de lucro real, isso aí é um pouco menos, porque normalmente ele já tem um sistema ERP muito bem consolidado, uns grandes ERPs players aí no mercado, o SAP, a TOTUS, né, onde se comunica por eles através do departamento contábil e do departamento, ou do terceiro, né, no caso do escritório contábil, então gerando uma sinergia muito melhor. Mas realmente é um problema que temos aí no médio e no pequeno empresário aí, com essa questão de controle, né? De controle e investimento nesse sistema. Estou para te dizer que ainda um dos maiores problemas do controle é a questão dos MEIs também, né? Então, hoje, quando fazem uma abertura de um MEI, né? Meio que fica uma lacuna, uma informação aí a ser enviada para a Receita Federal, onde não, praticamente 97%, né, foi a última estatística com base no jornal Valor Econômico, eles não passam, né, o real faturamento, o real controle dessas empresas. E levando em consideração que a gente tem mais de 15 milhões de MEIs aí, é complicado. É muito rigoroso para um determinado de empresa, né? Nível de empresa, e muito flexível para outra. A gente precisava achar um meio termo aí para que a arrecadação chegue ao Estado, né? E o Estado consiga retribuir. E não prejudique, né? Não desbalanceie, né? Essa questão de arrecadação e simplificar a forma com que envia essas informações, né? Realmente, né? Melhorou muito, né? De quando eu entrei no mercado para hoje, as dificuldades que nós tínhamos antigamente e esse compêndio de negação que existia, né? Hoje a coisa é muito mais fechada, muito mais restrita, e isso os empresários acabam entendendo que se todo mundo pagar a fatia correta, acaba não sobrecarregando. O que acaba pegando, como você falou, os bons pagam pelos maus, né? Então acaba tendo que pagar além da fatia que é necessário para poder manter a massa pública. Isso não tem como fugir do negócio. Exatamente. E o mais grave nesse caso é que quando a pessoa abre um MEI, né? Porque você hoje abre um MEI em 5 minutos, para fechar já não é tão simples assim, mas você abre um MEI em 5 minutos, você sai na base de dados de ocupação informal ou desempregado, ou seja, talvez alguém que tem um MEI, grande parte desse MEI acaba não atuando, né, nessa formalização, esquece lá, e está mascarando essa quantidade de desempregados que possam ter aí o Brasil, né? Então, pode ser que essa taxa de desemprego seja um pouco maior do que vem sendo divulgada, né? Isso é um problema aí que lá na frente a sociedade, né, vai ter que arcar. Sim. O que acontece muitas vezes, né, os propensos consultores aí que inicialmente estão tabulados como MEI ou nem se cadastram como MEI, né,
inicialmente, porque ainda estão na fase do seguro-desemprego e tal, né? Eles vão recebendo o seguro-desemprego depois que eles vão se registrar como um microempreendedor, né? Isso. Então tem muito ainda há de se ajustar muitas nuances aí. Outro ponto que eu queria comentar contigo, Shimizu, a gente fala um pouco de fiscal, todo esse cômputo fiscal, essa dificuldade que nós temos, você vê muitas empresas, né, com sua experiência já nessa área aí, que fecharam propriamente por questão fiscal? Olha, por fiscal eu não diria, viu, André? Eu diria que seria mais falta de planejamento tributário ou algum outro aspecto de alavancagem, porque quando a empresa ela chega a um determinado patamar, o crédito para ela fica muito fácil, o crédito privado, não esse crédito subsidiário, né? Então, o crédito privado fica muito disponível, né? Às vezes, uma opção que eles têm e sem verificar ou sem conhecimento dessa aquisição desse tipo de crédito acaba comprometendo, né? Muitas empresas, no caso da pandemia, pegaram um crédito com base no indexador da Selic, né? Que na época era 2%, hoje ela está 13,75%, ou seja, mais que dobrou o valor da parcela, que travou. Então, eu acho que a alavancagem dessas empresas é um dos maiores problemas. É na hora que a empresa está assim, está um passo para crescer, né? E ela não tem capital próprio e ela vai pegar esse capital de qualquer um ou de qualquer maneira, o primeiro que oferece. Essa, eu acho que das pequenas empresas é um dos maiores problemas aí que está refletindo neste ano, né? Eu vejo que a falta de um certo conhecimento ou na tomada de decisão desse tipo de crédito é o que vem causando esse número de inadimplência muito grande ou o problema financeiro. Aí depois, como consequência, vem a tributação, né? Por incrível que pareça, todo mundo fala que o Brasil tem muito imposto, muito tributo, só que a gente está atrás do Canadá, atrás da Noruega, atrás da França, né? A diferença é que esses tributos não são repassados para a sociedade de forma adequada, como deveria, né? A carga tributária de uma pequena empresa hoje é cerca de 4 a 11% de uma pequena e média empresa, já de uma empresa grande, lucro real, é cerca de 34%. Né? Então, eu não diria que é o fator principal, a parte fiscal, mas sim a tomada de decisão, principalmente na busca de crédito, né? Ou então a falta do planejamento na questão de estudo de mercado, orçamento, e as questões aí que todo administrador aí está cansado de ver, né? O planejar é o principal fator, eu diria. Nós nos gestores, nós identificamos, né, essas questões e vemos, né, que a maioria das empresas, né, elas crescem desordenadamente, e muitas vezes os empresários, os empreendedores, eles vão pela gana, pela a falta de compromisso, muitas vezes, né? Eu tenho um grande amigo meu que ele sempre arriscou, e hoje ele está bem, né? Ele foi, mas da mesma forma como poderia ter dado tudo errado, né? Exatamente. A relação do risco mesmo, né? Mas a maioria dos empreendedores brasileiros, salvo alguns pequenos exemplos, todos não fazem planejamento, né? Eles vão rolando, vão acertando, deu certo aqui, continua aqui e acolá, e realmente isso acaba se refletindo em todos os problemas que depois acabam levando ao fechamento da empresa, né? Cara, muito obrigado, demos um tempinho nosso aqui, obrigadão pelo seu conhecimento, pela sua didática, muito, muito interessante, fácil de compreensão, tudo, bastante exemplo interessante aí. Muito E obrigado. estendo o convite para mais conversas aí, assim que tiver disponível. Aí eu já mando um briefing sobre um tema, né? Daí a gente faz
um bate-papo mais fechado. A ideia do canal sempre convida o gestor, ele se apresenta, fala um pouquinho da sua experiência, e depois a gente já vai mais canalizado em um assunto de especialidade aí, para já transcorrer alguma temática dentro do canal. Beleza, Chimito? Muito obrigado, André, pela oportunidade aí. Conta comigo quando precisar bater um papo aí nessas áreas aí que você domina, e o que eu puder contribuir, conta comigo. É isso aí. Muito obrigado mais uma vez e bom final de tarde aí para você. Para você também, André. Um abraço. Falou, abração, fica com Deus.